termo que o visa, talvez aí já tocou de uma certa maneira, manutenção ou missão, qual está nos planos de Deus? Então, como ele já explicou também, eu não preciso explicar tanto o que nós queremos dizer com manutenção e com missão. Manutenção, nós podemos ver pela, pegando o exemplo de uma igreja que é voltada para dentro. Nós sabemos que é muito importante cuidar bem dos crentes, né? Mas muitas vezes isso se torna a única razão de ser uma igreja. Então, uma igreja que é voltada para a manutenção, de vez em quando até faz alguns eventos evangelísticos, mas é sempre dormido, a casa é todo mundo voltado para Deus. Tem um detalhe, né? Eu só tenho falado, não é? Vocês não entendem nada. Vou voltar um pouquinho lá para frente. Manutenção ou missão, qual está nos planos de Deus? Boa tarde, seu Carlos Borges. Agora sim, outra vez, sei que está bem pequenininho ali, mas aquela igreja, em todos os eventos, tudo que se faz, todo o esforço está voltado para ela mesma, ou seja, ela existe em função dela mesma. E quando a gente pensa em missão, na igreja missional, é aquela justamente que encoraja, que prepara os meios para que eles possam ser igreja aonde eles estiverem. No bairro, na família, na escola, no trabalho. Lá eles são uma célula da igreja em funcionamento. Porque é assim que Jesus fazia, ele alcançava as pessoas onde elas estavam. Por isso que Jesus foi chamado, né? De beberrão, de comilão, aquele que andava com os pecadores e com os publicanos, não é verdade? Então, se nós sabemos isso, essa definição parece muito fácil, né? Você estaria explicando isso. Mas o que acontece? Não fácil. Por que de vez em quando se torna tão difícil para nós aceitarmos isso naturalmente? Porque é tão mais fácil você ir para a igreja, sentar e ficar ali só recebendo. Talvez por alguma coisa do nosso emocional, talvez por alguma coisa que a gente não tenha resolvido em muito tempo. Talvez porque nós tenhamos medo de sermos esquecidos no meio do processo. Esse processo cresceu tanto e nós ficamos lá com mais de perdido. E, eu não sei, uma coisa que me veio à mente é tratar isso como uma coisa de origem, lá de trás. Talvez uma coisa que a gente precise trabalhar, uma pergunta: quem nós somos? Quem eu sou? Interessante que quando eu era bem jovem, eu tive essa questão me pegou. Eu me lembro de uma época, quando eu tinha 10 para 11 anos mais ou menos, meu pai tinha uma oficina mecânica, ele teve várias coisas, por esse momento ele tinha uma oficina mecânica. Eu me lembro, já não sei porque, eu fui naquela oficina, estava ali, tinha um pequeno escritóriozinho na porta, era uma oficina pequena, e, lógico, tinha um vidro, o pessoal não estava me vendo. Nem sabia que estava lá. Eu escutei o pessoal conversando com meu pai, não sei se eram funcionários, se eram alguns clientes, e perguntando: meu pai era o Borges e eu era o Borginho, né? E você já falou aquelas coisas do Borginho? E eu, na minha ideia, uma certa ansiedade infantil, o que eles estão falando, o que eles vão falar? E aí meu pai deu um tempo e falou: ele ainda é muito criança, né? Ele não vai ter tempo, eu não vou ter tempo de falar para ele aquelas coisas. Bom, o resultado disso, meu pai acabou falecendo alguns meses depois. Quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu, e foi um impacto, logicamente, na família, vocês devem imaginar, mas nós fomos superando aquilo. Mas, na verdade, uma coisa que eu só vim realizar, só pensar nisso, quando eu já era adulto, nunca ninguém falou para mim aquelas coisas. Palavras de afirmação, muitas vezes falam para alguns jovens novos. Uma crise de identidade, que é tão normal na nossa realidade. Hoje em dia se fala muito da crise, da síndrome dos órfãos de pais vivos. Quando o pai vem trabalhar, muitas vezes os filhos têm algum tipo de apoio e ajuda, e pessoas crescem sem uma identidade, sem saber quem elas são, de que elas pertencem. Palavras de afirmação são coisas muito importantes. E é interessante que para vocês, meninas, mulheres que estão aqui, a maioria de vocês já passou por um momento na vida de vocês, né, que o impacto com a sua mãe, com a responsável por vocês,
fez aquela orientação. Alguma coisa aconteceu no seu corpo e você foi obrigado a dizer: olha, o que é isso que está acontecendo? E aí a sua doutora, a sua mãe, né, sua responsável por você, provavelmente com carinho, falou: você está deixando de ser só uma menina e você está se tornando uma mocinha, uma mulher. Né? É muito marcante isso, mas os homens não têm isso. Não tem nada traumático, não tem nada tão marcante que seja claro para ele o que está acontecendo na vida dele, o que está mudando a vida dele. Por isso que ao longo do tempo, alguns povos, algumas raças, né, tiveram alguns rituais. Por exemplo, o Cherokee. Esse é um livro de passagem, né, que é muito famoso, você acha isso na internet, em todo lugar. O Cherokee se fazia. O menino, quando chegava naquele momento da vida dele, deveria passar da infância para a maturidade, o pai pegava o menino, levava ele para a floresta, normalmente para aquele lugar mais ermo, mais perigoso ali, colocava uma venda no rosto do menino, e o menino tinha que ficar sentado ali, provavelmente numa pedra, em cima de um monte ali, e ele tinha que aguentar firme a noite inteira o barulho, vírus, tudo que acontecesse naquela noite, até amanhecer. Ou seja, se ele resistisse à tentação de correr, de gritar, de arrancar a venda dos olhos, de manhã, quando o sol saísse, ele estava aqui, ele era considerado um homem. Engraçado, né? Que devia acontecer com muita frequência do pai daquele menino, qualquer menino que estivesse ali, estar ali por perto, só vigiando, para que nada de mal realmente acontecesse com o menino. Esse era o rito do Cherokee. Acontece com uma coisa muito parecida com os judeus. Né? Todo menino judeu, quando ele completa 13 anos, ele passa por um ritual, ele deixa de ser um menino para ser um homem, que é o Bar Mitzvah. Né? Bar Mitzvah, filho do mandamento. Todo menino judeu, quando ele chega nessa idade, ele recebe o direito de poder ir na sinagoga e ler a Torá. Né? Aquele livro grande que está ali no desenho na volta aparece, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele tem o direito, pela primeira vez, de ler aquilo tudo. Mas não é só uma coisa ritualística, ele também é coroado com uma festa com os amigos, familiares, ou seja, nenhum menino judeu passa dessa fase sem saber que ele é um homem. Fica muito claro aquela afirmação para ele. Né? Mas o que acontece com nós, pobres ocidentais, que não temos nada disso? Nós vamos nos virando, nós vamos montando uma identidade. Mas, graças a Deus, quando nós conhecemos Jesus, Ele nos dá uma nova identidade. E essa identidade fica muito clara. Aos que o receberam, aos que creem nesse nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, como é em João 1,12. E Ele também nos dá uma tribo para pertencer. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas vem uma alegria e uma liberdade de Deus saber tudo isso. Mas também vem o gozo de toda essa nova situação na nossa vida, uma missão. O próprio texto de Pedro fala: para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Interessante que nossas fraquezas, nossas dificuldades são tão conhecidas de Jesus. E não era diferente dos discípulos. Então, por isso que Jesus contava várias parábolas, e uma das parábolas que ele contou ali para os seus discípulos, que eu gosto muito, é a parábola das minas, que ele explica uma situação muito interessante. Essa parábola que está lá em Lucas 19, a partir do versículo 12, ela mostra para a gente que um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante. E antes dele sair, antes dele para ser coroado de rei, Jesus inventa essa história para contar para os seus discípulos, logicamente simulando a sua própria história. É que ele ia sair, então o que ele pega? Ele chama todos aqueles 10 discípulos e começa a dar a eles, então, uma mina. Ele pega 10 minas e ele distribui 1 para cada um daqueles 10 servos. Sempre quando eu ouvi essa palavra, eu ficava pensando: quanto é isso? O que significa esse dinheiro? Quanto será que o Senhor deu? Qual é o valor realmente disso? Uma dracma, né? Você alguma vez já viu isso? Dracma ou denário? Roma ou própria Israel, né? E é um dinheiro de trabalho. Eu não sei
faz uma faxina de 100 reais, vai fazer a conta rápida, 100 reais. Quanto era uma mina? Uma mina era 100 denários, 100 dracmas. E, portanto, a gente pode fazer uma conta de 10 mil reais nos nossos dias. É como se aquele senhor desse a cada servo dele 10 mil reais. Eu acredito que 10 mil reais não é um valor para ninguém parar de trabalhar e viver de renda, certo? Mas também imagina uma pessoa que não tem nada, a partir do zero, e você recebe um empurrão de 10 mil reais, para você começar pequeno e aquilo começar a vender, eu acho que é um bom incentivo. Então, é mais ou menos isso que Jesus expressou nessa palavra. E aí ele diz, aquele senhor fala ao seu servo, faça esse dinheiro render até a minha volta. Como é que a gente pode encarar isso? Jesus, na verdade, ele, Senhor, está dando um voto de confiança para cada um dos seus servos. E como essa confiança vai? O texto fala um pouquinho mais para frente também, no versículo 14, que aquele, mas existiam pessoas ali que não gostavam da gente, não queriam que aquele senhor fosse dele, demonstrando talvez a dificuldade normal que qualquer cristão vai ter de falar de Cristo. Porque o mundo pode estudar qualquer coisa, não é verdade? Não sei se você já teve a experiência. Você vai falar, eu estou pensando aqui, eu vou ver uma pirâmide e vou começar a fazer uma meditação, então é legal e tal. Não está falando de Cristo, né? Essa possibilidade nunca é a mesma. Jesus já sabia disso, e ele coloca esse ponto de vista. Portanto, ele não mandou, ele não pegou aqueles servos e mandou eles ao mundo desprovido de qualquer recurso. Gostaria de que a gente pudesse ver esses recursos como uma coisa que eu estou chamando aqui de ferramenta ou kit básico. O que é esse kit básico? São sinais da graça de Deus em nossa vida. E aquilo que nós recebemos é como se Jesus, como se Deus nos desse, na hora que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, Ele nos distribuísse uma graça. Não estou falando daquela graça geral, claro, né? O sol, a saúde, né? O nosso corpo, todas as coisas são parte da graça geral que todas as pessoas têm. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos parte dessa graça. E o que consiste então isso? Né? Primeira coisa, nós temos uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, diz 2 Coríntios. Mas nós recebemos também o Espírito, quando nós recebemos Jesus no nosso coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos dele morada. Nós recebemos ainda a própria palavra, a palavra é graça, parte dessa ferramenta. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Dentro desse pacote da graça de Deus, as ferramentas que Jesus ganhou para nós na cruz, ele ainda veio uma última coisa, que é um público. E a Bíblia fala dessa palavra oikos. Não sei se você já ouviu uma vez essa palavra do grego. Essa palavra, na verdade, ela é traduzida como casa. Mas não é uma casa física, né? As quatro paredes, cimento, tijolo, tudo mais. Mas a casa é como a gente fala da igreja, né? Não a igreja do templo, mas a igreja do corpo de Cristo, as pessoas dele. Essa casa é mais ou menos isso. Se a gente pudesse traduzir para a nossa realidade hoje, nós falamos da nossa rede, né? Nosso network, nossa rede de relacionamentos. Muito bom. Nós pegarmos o exemplo da Bíblia, André, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, chamou, era o nome de Pedro. E o que ele faz? Ele vai até Pedro e fala: Pedro, eu conheci o Messias. Logicamente, ele vai falar, ele levou Pedro até Jesus, ou será que Jesus foi até Pedro? Não importa, mas foi o propósito funcionando. Nós tivemos um caso desse na recentemente, uma família que está lá há muitos anos, eles são muitos irmãos, 7, mas 2 apenas estão na igreja. Julho desse ano aqui, nossa irmã Cida, que é a tesoureira da igreja hoje, você vai falando para irmãos, nem parece que você fala a vida inteira e eles nunca conversam com você acerca. Eles tomaram uma decisão e falaram: bom, nós temos um grupo pequeno que funciona na igreja, nas quartas-feiras, e entrou em recesso. Entrou de férias lá em julho, e ela fez o irmão dela, cachaça, e falou: Cida, vamos fazer uma reunião em casa, porque eles sempre estão perguntando para a gente, vamos perguntar se eles querem ir. Bom, os irmãos foram, levaram suas esposas, seus esposos, os vizinhos escutaram, foi passando gente para gente,
e mais de 20, 30 pessoas que estão servindo toda a quarta-feira. Feriado, as outras cidades não funcionam porque eles querem. É o que eu posso dizer. Deus fazendo a coisa funcionar. Onde eles estavam. Poucos deles foram na igreja, mas nós vamos fazer uma igreja com certeza. Né? Então é assim que funciona. Christian Schwartz, no seu livro Cristianismo Básico, diz que 76% dos cristãos são frutos de um propósito. Ou seja, chegaram ou foram alcançados através de algum outro cristão. E foi até eles e falou, o testemunho da sua própria vida. Bem? Então, esse é o kit básico que Jesus deixou ali. E qual então é a nossa missão? Nossa missão é viver nossa fé na prática, dar frutos, fazer essa vida render, ou seja, essa graça distribuída por Jesus, por Deus, lembrando que Jesus vai voltar. Só para a gente terminar a parábola ainda conta que aquele rei foi coroado e voltou. E quando ele voltou, ele chamou todos aqueles servos para prestar conta, saber o que eles tinham feito com o dinheiro. Então, veio o primeiro servo e chega para ele e fala: olha, daquela mina que o senhor me deu, eu consegui mais 10. Logicamente que aquele senhor, o senhor se alegrou e falou: servo bom e fiel, você foi fiel um pouco, né? Eu te colocarei sobre muito e parece que ele fosse governar sobre 10 cidades. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o outro servo que fez render 5, fez uma mina, 5 minas. Mas tem um servo, o terceiro servo, que quando eles vai na frente para conversar com aquele senhor, ele diz: olha, senhor, eu tive dele. Então o que eu fiz? Eu peguei aquela mina que o senhor me deu, peguei um pedaço do pano e guardei. Porque eu sei que o senhor é duro, o senhor é velho, né? E eu tenho medo. A história mais ou menos talvez você conheça, e ela vai fugir um pouco do nosso propósito aqui. Mas a verdade é que aquele senhor olha para o seu servo e fala: por que você não pegou então essa mina e colocou no pano? E aquele servo, portanto, não deixou o seu senhor muito contente. Você poderia dizer que não desfecho dessa parábola, mas uma coisa que nos faz entender que tinha na cabeça de Jesus quando ele fez a parábola, quando ele contou, na verdade, quando ele contou a parábola da mina, ele tinha acabado com a parábola, final dos termos e tudo mais, e ali junto com os discípulos, isso está lá em Mateus 24, ele fala assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim. O que vocês acham? Se a gente olhar de novo para aquela pergunta, não pensando no santo, qual está no plano de Deus? Parece que não tem muita dúvida de qual é o plano de Deus, mas foi uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Eu não sei se você é líder de uma igreja, não sei se você está na frente do trabalho, ou você é apenas um membro que participa desta igreja, desta, ou você é um membro da igreja que você faz como convidado. Nós temos duas alternativas. Nós podemos olhar para tudo isso, todas as bênçãos, a graça que nós recebemos de Deus, e chegar em casa e colocar ali num cantinho bem bacana, certo? Uma gaveta preciosa, e pegar de lá a nossa agenda e irmos para a igreja. E chegando na igreja, nós vamos voltar, portanto, a mostrar para o pastor, vou dar um zoom ali, né? Para a gente poder ver direitinho qual é aquilo que, na verdade, o nosso coração se anima. E ali tem vários, né? Poderíamos colocar qualquer outro. Na verdade, aqui você olha para o pastor ali, talvez tenha quase como eu lá, né? Tá? E assim ele fala. E você pode ser feliz e acabar sabendo assim mesmo. Ou então, você pode fazer o que nós entendemos, está no coração de Deus, que é nos unirmos, ver a vida de Deus, tomar essa graça, colocarmos ombro a ombro, braço a braço, unirmos a mão, e vamos buscar a ovelha perdida, vamos buscar aquela moeda que se perdeu, aquela 10ª moeda, vamos encontrar os filhos pródigos
códigos que existem por aí. Porque Deus quer. Isso é ser um Deus. Isso é o que o Senhor espera para cada um. O pastor Luiz uma vez usou essa frase, e eu acho que ela é bem adequada para nós hoje. Ele diz assim: Jesus vai completar a sua igreja através daquelas igrejas que aprenderam a ser igreja para os que ainda não são igreja. Foi-me dada a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Mateus 28. Essa é a minha comissão. E eu queria terminar o último slide aqui com uma parte de uma música que provavelmente vocês conhecem, né? Que tem esse verso que na verdade não está assim. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Senhor. E essa seja a sua oração. Que Deus possa falar.